Salve galera! Bem-vindos ao Hardware Tech BR. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a este vídeo. Eu sou o Castanhari, e no vídeo de hoje a gente vai dar aquele giro completo pelas principais novidades do mundo da tecnologia. Preparem-se porque a semana foi simplesmente insana. Vamos falar sobre como a Samsung está planejando revolucionar tudo com rede 6G e inteligência artificial. Uma briga de gigantes envolvendo a Apple, a OpenAI e a Chex Corp do Elon Musk. E até um vazamento que mostra um celular da Samsung que poderia ter sido o mais fino do mundo, mas que talvez nunca veja a luz do dia. E não para por aí não. Tem também a história hilária, e um pouco preocupante, de um robô humanoide que simplesmente desabou no meio de uma apresentação ao vivo. O que isso nos ensina sobre o estado atual da robótica? Vamos mergulhar fundo nisso. Além disso, a Nvidia e a Microsoft estão construindo verdadeiros impérios de IA, um no chão de fábrica e outro em uma escala que eles estão chamando de planetária. E para fechar, vamos dar uma olhada nos investimentos bilionários da Toyota e nas tendências que estão bombando lá na Ásia. É muita coisa, eu sei, mas a gente vai destrinchar tudo isso junto, com aquela análise completa que vocês já conhecem. Vamos entender não só o que aconteceu, mas o que cada uma dessas notícias significa para o futuro do hardware, do software e, claro, para as nossas vidas. O ritmo da inovação está cada vez mais acelerado, e é por isso que estamos aqui, para te deixar por dentro de tudo. Então já se inscreve no canal, deixa o like e bora conferir tudo isso agora. Vamos começar com a Samsung, que realizou um evento importantíssimo chamado Silicon Valley Future Wireless Summit. O nome é chique, mas o que realmente importa é o que eles anunciaram lá. A empresa está apostando todas as suas fichas em transformar as futuras redes de telecomunicação, como o 6G, em plataformas que já nascem pensando em inteligência artificial. Pensem nisso, não é mais sobre adicionar uma camada de IA em cima da rede existente, mas sim construir a rede inteira, desde a sua fundação, com a IA no centro de tudo. É uma mudança de paradigma gigantesca. Essa abordagem, que eles chamam de AI Native, significa que a rede será capaz de se otimizar sozinha, em tempo real. Imagine uma rede que detecta um congestionamento em uma área e automaticamente realoca recursos para garantir que a sua chamada de vídeo ou seu jogo online não trave. A Samsung está trabalhando diretamente com grandes operadoras de telecomunicações para desenvolver essa tecnologia, garantindo que, quando o 6G chegar, ele não seja apenas mais rápido, mas fundamentalmente mais inteligente e eficiente do que qualquer coisa que a gente já viu no 5G. Para provar que isso não é só papo de marketing, a Samsung apresentou estudos de caso e simulações complexas. Eles estão explorando como o 6G poderá, por exemplo, gerenciar frotas de carros autônomos com uma latência quase zero ou permitir cirurgias remotas com uma precisão que hoje parece ficção científica. Para nós, usuários comuns, o impacto será direto. Nossos smartphones, smartwatches e até nossos eletrodomésticos conectados terão acesso a uma capacidade de processamento em nuvem quase instantânea, permitindo experiências muito mais ricas e imersivas, como realidade aumentada superrealista integrada ao nosso dia a dia. O hardware para suportar tudo isso também terá que evoluir. Estamos falando de novos tipos de antenas, chips especializados em processamento de IA para telecomunicações e uma infraestrutura de data centers distribuídos muito mais robusta. A Samsung não está só pensando no software, ela está projetando o ecossistema completo. Essa visão de uma rede centrada em IA é, sem dúvida, um dos pilares para a próxima década da tecnologia. É a base sobre a qual muitas das inovações que mal podemos imaginar hoje serão construídas. Agora vamos para o campo de batalha corporativo. Lembram quando a Apple anunciou com toda a pompa
a integração do ChatGPT da OpenAI em seus sistemas. Como a Siri? Pois é, nem todo mundo ficou feliz com isso. A X-Corp, empresa de Elon Musk, entrou com um processo alegando que essa parceria é anticompetitiva e que a Apple estaria usando dados de usuários de forma indevida. E a notícia da semana é que um juiz federal decidiu que o processo tem mérito suficiente para continuar. Ou seja, a Apple e a OpenAI terão que se defender nos tribunais. A decisão do juiz não significa que a X-Corp já ganhou, mas é uma vitória importante para o lado de Musk. O processo alega, basicamente, que a Apple está favorecendo a OpenAI de forma desleal, usando sua posição dominante no mercado de smartphones para esmagar concorrentes de IA, como o Grok, da própria X-Corp. Eles também levantam uma questão muito séria sobre a privacidade dos dados. Como exatamente os dados dos usuários de iPhone serão usados para treinar os modelos da OpenAI? A Apple jura de pés juntos que a privacidade é prioridade, mas o processo quer colocar isso à prova. As consequências dessa briga podem ser enormes. Se a X-Corp vencer, a integração do ChatGPT no iOS pode ser bloqueada ou severamente limitada. Isso abriria um precedente perigoso para outras grandes parcerias de tecnologia. Imagine se toda vez que uma Big Tech integrasse uma ferramenta de IA, ela fosse processada por concorrência desleal? Isso poderia desacelerar a inovação e criar um ambiente de incerteza para desenvolvedores. Por outro lado, se a Apple vencer, isso pode consolidar ainda mais o poder das gigantes da tecnologia em definir quem são os vencedores e perdedores no mercado de IA. Essa batalha judicial é um microcosmo da guerra maior que está acontecendo no Vale do Silício. É uma disputa sobre controle de dados, domínio de mercado e, no fundo, sobre quem vai moldar o futuro da inteligência artificial. Para nós, consumidores, o resultado vai impactar diretamente as ferramentas que usamos todos os dias. A Siri vai ficar mais inteligente com o ChatGPT ou a briga vai deixar tudo no limbo? É uma novela que estamos acompanhando de perto, porque as regras para a próxima era da computação estão sendo escritas agora, nos tribunais. Vazamentos no mundo da tecnologia são o nosso pão de cada dia, mas de vez em quando aparece um que nos faz parar e pensar: uau, e se? Foi exatamente o que aconteceu nesta semana com o suposto Galaxy S26 Edge. Imagens reais, ou pelo menos protótipos muito convincentes, surgiram na internet mostrando um aparelho com um design de cair o queixo. Ele era fino, mas fino a um nível extremo. Estamos falando de uma espessura que faria os smartphones atuais parecerem tijolos. A tela, claro, seria curvada nas bordas, no melhor estilo Edge. O design era absolutamente deslumbrante, uma peça de engenharia que parecia ter vindo direto de um filme de ficção científica. Ele trazia de volta a nostalgia dos designs mais arrojados da Samsung, mas levado a um novo patamar. No entanto, junto com as imagens, veio um balde de água fria, rumores fortíssimos de que o projeto foi cancelado. E o motivo? Exatamente a sua maior qualidade, a espessura. Aparentemente, para conseguir esse design ultra fino, a Samsung teria que fazer sacrifícios enormes em outras áreas. E aqui entramos em uma discussão clássica do mundo do hardware, o eterno trade-off entre design e funcionalidade. Para deixar o S26 Edge tão fino, a bateria teria que ser significativamente menor, comprometendo a autonomia, que já é um ponto sensível para muitos usuários. Além disso, a dissipação de calor seria um pesadelo. Com os processadores atuais ficando cada vez mais potentes e quentes, um chassi tão fino simplesmente não conseguiria resfriá-los adequadamente, levando a problemas de performance. E a resistência estrutural. Um celular tão fino seria muito mais frágil e suscetível a entortar. Esse caso, mesmo que o aparelho nunca seja lançado, é uma lição fascinante. Ele nos mostra os limites físicos e de engenharia que os fabricantes enfrentam.
existe um ponto em que a busca pela beleza e pela finura começa a prejudicar a experiência de uso. Será que vale a pena ter o celular mais bonito do mundo se a bateria não dura até o fim da tarde ou se ele superaquece rodando um jogo? Aparentemente, a Samsung decidiu que não, e essa decisão, embora triste para os amantes do design, é provavelmente a mais sensata do ponto de vista prático. Agora, olha só, uma notícia que viralizou e gerou muitos memes, mas que também nos ensina muito sobre os desafios da robótica. Durante uma apresentação de tecnologia na Rússia, um robô humanoide de última geração, equipado com inteligência artificial, estava lá, todo imponente, interagindo com o público. O apresentador falava das suas incríveis capacidades, da sua inteligência, da sua mobilidade. E foi aí que, o desastre aconteceu. Ao vivo, para todo mundo ver, o robô simplesmente perdeu o equilíbrio e desabou no chão com um barulho nada elegante. A imagem do robô caído, com as pernas para cima, virou um clássico instantâneo da internet. É cômico, claro, mas por trás da piada existe uma verdade inconveniente. Construir robôs humanoides que andam e se equilibram como a gente é uma tarefa absurdamente complexa. O que para nós é um ato trivial, ficar em pé, dar um passo, envolve um cálculo constante de centro de gravidade, microajustes musculares e feedback sensorial do ambiente. Replicar isso em uma máquina é, sem exagero, um dos maiores desafios da engenharia. O que provavelmente aconteceu ali foi uma falha em um desses sistemas. Pode ter sido um erro no software de equilíbrio que não conseguiu compensar uma pequena irregularidade no piso. Ou talvez um atuador em uma das pernas falhou, ou um sensor de pressão na sola do pé enviou uma leitura incorreta. O resultado foi uma perda de equilíbrio catastrófica. É um baita lembrete de que, apesar dos vídeos incríveis que a gente vê da Boston Dynamics, a robótica bípede ainda está, em muitos aspectos, engatinhando. Especialmente quando se trata de robôs mais acessíveis e produzidos em massa. A lição para quem desenvolve é clara: não subestime o mundo real. Um ambiente controlado de laboratório é uma coisa, um palco de evento, com iluminação imprevisível, um piso talvez não perfeitamente nivelado e a pressão de uma demonstração ao vivo é outra completamente diferente. Essa queda humilhante serve como um estudo de caso sobre a importância de testes rigorosos em condições variadas e da necessidade de sistemas de segurança e recuperação. E pra gente fica o lembrete de que a revolução dos robôs pode até estar chegando, mas talvez ela tropece algumas vezes no caminho. Mudando de assunto, vamos falar de uma parceria que pode não ter o mesmo apelo viral de um robô caindo, mas que, olha, é muito mais impactante para a economia global. A Rockwell Automation, uma gigante da automação industrial, e a NVIDIA, a rainha das GPUs, anunciaram uma colaboração para levar a inteligência artificial generativa diretamente para o chão de fábrica. Isso significa pegar o poder de modelos como o ChatGPT e aplicar para controlar e otimizar robôs, linhas de montagem e processos industriais complexos. A ideia é usar o que eles chamam de Edge Computing. Em vez de enviar todos os dados de uma fábrica para uma nuvem distante para serem processados, o processamento pesado de IA acontece ali mesmo, na própria fábrica, em hardware especializado da NVIDIA. Isso reduz drasticamente a latência, o tempo de resposta. Em um ambiente industrial, milissegundos importam. Você não pode esperar uma resposta da nuvem para decidir se um braço robótico deve parar ou não. A decisão tem que ser instantânea. Com a IA generativa no Edge, um engenheiro de fábrica poderá, por exemplo, simplesmente conversar com a linha de produção. Ele poderia dizer, em linguagem natural, crie um novo fluxo de trabalho para montar o produto modelo B, otimizando para velocidade e economia de energia. A IA, então,
geraria e simularia o novo código para os robôs e sistemas de controle, sugerindo a melhor abordagem. Isso acelera o processo de inovação e customização de uma forma que era impensável há poucos anos. Essa parceria representa a próxima fronteira da automação. As fábricas do futuro não serão apenas automatizadas, elas serão inteligentes e adaptáveis. O hardware para isso é fascinante. Estamos falando de módulos compactos e robustos da NVIDIA, como a plataforma Jetson, projetados para aguentar o tranco de um ambiente industrial, com poeira, vibração e temperaturas extremas. É a prova de que a revolução da IA não está acontecendo só nos nossos celulares e computadores, mas também, no coração da indústria, tornando as fábricas mais eficientes, flexíveis e inteligentes do que nunca. E se a parceria da NVIDIA com a Rockwell é sobre levar a IA para a ponta, a Microsoft está fazendo o movimento oposto: centralizar um poder de computação de IA em uma escala nunca antes vista. A empresa anunciou que está construindo o que eles estão chamando de AI Superfactory, ou superfábrica de IA. E, olha, quando eles usam a palavra super, eles não estão brincando. O objetivo é criar a infraestrutura de computação mais poderosa do planeta, dedicada exclusivamente ao desenvolvimento e treinamento de inteligência artificial. Para se ter uma ideia da escala, estamos falando de um investimento de bilhões de dólares para juntar centenas de milhares das GPUs mais avançadas da NVIDIA, como as H100 e as futuras B200, em um único cluster massivo. É como construir um cérebro digital do tamanho de uma cidade. Essa infraestrutura será usada pela própria Microsoft e pela OpenAI para treinar a próxima geração de modelos de linguagem, que serão exponencialmente maiores e mais capazes do que o GPT-4. Essa superfábrica muda completamente o padrão de hardware para a IA. Até agora, a construção de data centers de IA era feita de forma mais incremental. A Microsoft está adotando uma abordagem de tudo ou nada, construindo uma infraestrutura em escala planetária desde o início. Isso envolve não apenas comprar GPUs, mas também reinventar a forma como os data centers são projetados, com sistemas de refrigeração líquida, super eficientes, redes de altíssima velocidade para conectar as GPUs e um fornecimento de energia que daria para abastecer uma cidade pequena. Para nós, entusiastas de hardware, isso é ao mesmo tempo inspirador e um pouco assustador. Mostra que a corrida pela supremacia em IA exige um nível de investimento e poder de computação que está se tornando exclusivo para um punhado de megacorporações. O gap entre o que uma pessoa pode fazer com um PC gamer potente e o que a Microsoft pode fazer em sua superfábrica está se tornando um abismo. É o nascimento de uma nova categoria de supercomputadores. E o que sair de lá vai, sem dúvida, definir a tecnologia pelos próximos anos. Deixando um pouco o mundo do software e da computação pura de lado, vamos falar de hardware que a gente pode dirigir. A Toyota Motor Corporation, uma das maiores montadoras do mundo, anunciou um investimento bilionário nos Estados Unidos, focado especificamente na mobilidade do futuro. Esse não é um investimento qualquer. É uma aposta estratégica que vai moldar a próxima geração de veículos da marca e fortalecer a produção local de componentes essenciais. O coração desse investimento é a construção de uma nova planta de baterias de última geração na Carolina do Norte. Isso é gigantesco. Por anos, a indústria automotiva dependeu massivamente da Ásia para o fornecimento de baterias para carros elétricos. Ao construir uma fábrica desse porte nos Estados Unidos, a Toyota está não só reduzindo sua dependência logística, mas também se aproximando do seu mercado consumidor e se beneficiando de incentivos governamentais. É um movimento para verticalizar e controlar uma parte crucial da sua cadeia de suprimentos. Mas o investimento vai além das baterias. A Toyota também está injetando dinheiro em pesquisa e desenvolvimento de hardware automotivo avançado. Isso inclui novos sistemas de assistência ao motorista, plataformas de infotainment mais inteligentes e integradas,
e a arquitetura eletrônica para os futuros veículos definidos por software. Eles estão pensando no carro não mais como uma máquina mecânica com alguns computadores, mas como um data center sobre rodas, um conceito que estamos vendo se tornar cada vez mais real. Para o mercado de hardware, isso cria uma onda de oportunidades. A nova planta de baterias vai demandar equipamentos de automação, sensores e sistemas de controle de qualidade de ponta. O desenvolvimento de novos sistemas automotivos vai precisar de mais processadores, mais sensores, como LiDAR e câmeras de alta resolução, e mais chips de comunicação. Esse investimento bilionário da Toyota não é apenas sobre construir carros, é sobre construir um ecossistema tecnológico inteiro em solo americano. E isso terá um efeito cascata em toda a indústria. Para fechar nosso giro de notícias, vamos voar para o outro lado do mundo. O Infotech Research Group realizou sua premiação anual na Ásia, homenageando os líderes em tecnologia e inovação da região. Esse tipo de evento é super importante porque funciona como um termômetro, nos mostrando quais são as tendências que estão fervendo no mercado asiático, que muitas vezes chegam antes no resto do mundo. E o que vimos este ano foi uma confirmação de que a IA, a automação e a sustentabilidade são as forças dominantes. As empresas premiadas foram aquelas que conseguiram integrar a IA de forma prática em seus negócios, seja para otimizar a logística, criar experiências de cliente personalizadas ou automatizar tarefas repetitivas. Houve um grande destaque para a evolução do hardware que suporta tudo isso. Vimos soluções inovadoras de edge computing, sensores mais inteligentes e baratos, e um foco enorme em eficiência energética. A ideia não é só ter mais poder de processamento, mas ter um poder de processamento que seja sustentável e acessível. Uma das tendências mais interessantes destacadas na premiação foi a hiperautomação. Não se trata apenas de automatizar uma tarefa, mas de usar uma combinação de IA, machine learning e automação robótica de processos para redesenhar processos de negócios inteiros. Isso está transformando setores como finanças, saúde e manufatura na Ásia. E o hardware por trás disso está se tornando cada vez mais especializado, com chips e sistemas projetados especificamente para essas cargas de trabalho de automação. E o que isso tem a ver com a gente, aqui no Brasil? Tudo! Muitas dessas inovações e modelos de negócios que estão dando certo na Ásia podem ser adaptados e aplicados no mercado latino-americano. Observar quem são os vencedores e quais tecnologias eles estão usando nos dá uma vantagem competitiva. É uma oportunidade para empresas e desenvolvedores locais se inspirarem, identificarem lacunas no nosso mercado e trazerem soluções que já foram testadas e aprovadas em um dos ambientes mais competitivos do mundo. Ficar de olho na Ásia não é mais uma opção, é uma necessidade. E é isso, pessoal. No vídeo de hoje a gente viu que o mundo da tecnologia está pegando fogo, e não foi pouco. Foi uma verdadeira montanha-russa de informações, passando pela visão futurista da Samsung para as redes 6G com IA, até a treta judicial de proporções épicas entre Apple, OpenAI e a X-Corp, que pode redefinir as regras do jogo para a inteligência artificial. A gente também espiou um celular dos sonhos que talvez nunca exista, o Galaxy S26 Edge, e deu umas risadas, com todo o respeito, da queda do robô russo, que nos ensinou uma lição valiosa sobre os desafios da robótica. Além disso, mergulhamos fundo na revolução silenciosa que a NVIDIA e a Rockwell estão promovendo no chão de fábrica e na escala simplesmente absurda da superfábrica de IA da Microsoft. Vimos como a Toyota está pisando fundo no acelerador em direção à mobilidade elétrica, com investimentos bilionários. E por fim, demos uma olhada nas tendências quentíssimas que estão vindo da Ásia e que logo devem pintar por aqui. Cada notícia dessas é uma peça no quebra-cabeça gigantesco que é o futuro da tecnologia, um futuro que estamos construindo agora. Espero que vocês tenham curtido essa viagem tanto quanto eu.
Se você curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que achou das notícias e compartilha o vídeo com seus amigos. O seu apoio é o combustível que nos move a continuar trazendo esse conteúdo completo para vocês. Eu sou o Castanhari e esse foi mais um Hardware Tech BR, onde o futuro chega primeiro. Até o próximo vídeo.